Oi, gente, tô aqui no canal da Rádio Globo no YouTube e o tema de hoje é violência doméstica. Bom, para conversar com a gente sobre isso, a delegada Fernanda Fernandes, que é titular da DEAND do de Caxias, é isso, né? Isso. Bom, a gente vai trazer primeiro, delegada, uns números para a gente poder ilustrar o nosso papo. Em 2022, de acordo com dados divulgados pelo dossiê Mulher do ISP, no final do ano passado, cerca de 125 mil mulheres sofreram algum tipo de violência aqui no estado do Rio de Janeiro. Isso dá uma média de 14 vítimas por hora. O crime mais recorrente foi violência psicológica, com mais de 43 mil casos. Nesse tipo de violência, os autores dos crimes normalmente são companheiros ou ex-companheiros dessa vítima, né? Eles também são os principais autores de feminicídio. Aí, trazendo números também, em 2022, 111 mulheres foram vítimas desse tipo de crime aqui no Rio de Janeiro. E dessas, 70, ou seja, 63%, já tinham sido vítimas de algum tipo de violência, que são números muito altos, números que assustam muito a gente, né? A gente falou aqui de casos, maioria de casos de violência psicológica, que normalmente começa na psicológica e culmina num feminicídio. Mas existem outros tipos de violência também. Eu queria que a senhora enumerasse essas violências para a gente poder entender melhor. Claro. A Lei Maria da Penha, ela traz 5 tipos de violência, né? A psicológica, que hoje está muito conhecida porque desde 2021 houve uma alteração no Código Penal para incluir o crime de perseguição, o stalking, né? E o crime de violência psicológica propriamente dita. Então, antes a gente tinha que enquadrar a violência psicológica em algum crime, né? Geralmente ficava no crime de ameaça. Hoje a gente já tem crimes específicos que enquadram também a violência psicológica. E daí essa divulgação, né, desde 2021, o crescimento desse tipo de crime, porque é o crime mais difícil da vítima se reconhecer como vítima, né? Conseguir identificar que ela está sofrendo realmente, de fato, uma violência, né? Então é importante não só a divulgação, né, como também o conhecimento, né, desses 5 tipos de violência para a vítima saber que ela realmente está num relacionamento abusivo, que começa nessa fase inicial do ciclo da violência, que é a fase da tensão, que é a fase desse controle, né, desse tipo de violência psicológica, da manipulação, né, ali não só controle de rede social, controle de roupa, né, enfim, aquele ciúme excessivo, né, que a gente tende a romantizar o ciúme, né, como forma de amor. Né, e geralmente o agressor, ele faz isso, né, ele diz que ali ele está fazendo aquilo porque ele ama demais, porque ele está muito preocupado com a vítima, então ela não consegue perceber que ela está no início do ciclo da violência, na violência psicológica. A gente tem a violência moral, que também é muito comum, né, que são as violências relacionadas aos crimes contra a honra, os xingamentos, né, quando o autor acaba também acusando a vítima de traição, é muito comum, né, isso acontecer, né? Então ali são os crimes de injúria, calúnia, difamação, né? A injúria é o mais comum. E a gente tem também, né, a violência física, que aí todas as vítimas acabam, né, reconhecendo que são vítimas de violência doméstica quando culmina com a violência física, né, que geralmente não é no início do ciclo da violência, né, já é na fase, a gente sai da fase da tensão e a gente vai para a fase da explosão, né, que é a fase onde culmina com a violência física e aí a vítima se reconhece como realmente vítima de violência doméstica e familiar. E a gente tem também a violência patrimonial, né, que é uma violência que agora ficou um pouco mais badalada, né, mais conhecida, assim, devido a alguns casos, né, recorrentes na mídia, né? E aí, assim, algumas vítimas também têm um pouco de dificuldade de reconhecer, porque também faz parte daquele controle, inclusive o controle financeiro dessa mulher, né? Porque quando o autor controla financeiramente essa mulher, ela tem dificuldade de sair daquele relacionamento, né? Então, esse controle financeiro patrimonial é muito comum. E as mulheres, muitas das vezes, acabam não reconhecendo, porque vem com aquela, às vezes, uma fala, olha, deixa que eu cuido do patrimônio, do dinheiro, porque você não é muito boa nisso, eu já estou acostumado. É sempre o cuidado de, né? assim, disfarçado. Disfarçado, né? De cuidado e de amor, e ali, né, vem embutida a violência patrimonial, né? E a violência sexual, né, que é uma violência também muito subnotificada, né? A gente tem aí a subnotificação da violência sexual, tem dados de pesquisa, né, que mostram que só 8,5% da violência sexual ela é registrada,
né? Então, não só no âmbito doméstico familiar, mas de uma forma geral, né? Porque a gente tem vários crimes relacionados à violência sexual e geralmente as pessoas acabam ligando muito ao estupro. Mas a gente tem ali importunação sexual, né? A gente tem outros crimes, inclusive o assédio sexual, que aí né, não é no âmbito doméstico familiar, mas nas relações de trabalho, né? Enfim, a gente tem vários outros crimes relacionados à dignidade sexual, como, por exemplo, pornografia da vingança, né? De você ali divulgar imagens, né, da vítima em cenas íntimas, né? Enfim, são crimes que são pouco comentados muitas das vezes, né? E as mulheres acabam não se reconhecendo como vítima também, né? Mas a violência sexual, ela é pouco registrada, porque é um dos crimes, né, que a mulher sente muita culpa, muito medo, muita vergonha, constrangimento, tem medo de ser revitimizada, né? Ela sabe que a via crucis, né, desde o registro até a condenação do autor, é enorme. Muitas vezes esse autor sequer é condenado, né? Então, muitas mulheres acabam não registrando, né? Porque sabem que depois que registrarem é um caminho sem volta, a exposição, né? Também, a exposição é muito grande, não tem como. Bom, mas vamos lá. Partindo do princípio que ela denunciou, que é o que se deve fazer sempre. Sim. E a medida protetiva? Como é que ela entra nisso? Como é que ela funciona nesses casos? Olha, a medida protetiva, né? Eu digo que é o coração da Lei Maria da Penha, né? E hoje, de fato, né? Se você olhar os dados do dossiê Mulher, inclusive, ele mostra que a maior parte das mulheres que morreram vítimas de feminicídio não tinham medida protetiva de urgência, né? A medida protetiva, ela efetivamente protege, porque hoje é um crime autônomo o descumprimento de medida protetiva. O autor pode ser, inclusive, preso em flagrante, né? Caso ele venha descumprir essa medida protetiva, né? E a medida protetiva, ela tem, assim, né? A gente fala muito do afastamento do lar do autor, da proibição de aproximação e contato, mas a gente tem uma medida protetiva muito interessante desde 2020, que foi inserida na Lei Maria da Penha, que é o encaminhamento do agressor para grupo reflexivo. Né? Isso aí eu acho que é assim de fundamental importância. Talvez nem a vítima saiba, né, quão importante né, essa medida protetiva, porque na verdade, né, seja o caso da vítima se reconciliar com aquele autor ou não, né, muitas das vezes ela tem filho, então ela vai continuar convivendo com esse agressor, né? Então é muito importante que o agressor consiga desconstruir essa cultura machista e patriarcal, né? Entender a responsabilidade dele naquele crime, entender que a conduta dele é criminosa, porque tem pesquisas que mostram que o autor, em regra, entende que aquilo que ele fez não é violência, né? Ou ele nega que praticou a violência, ou ele justifica aquela violência com o comportamento anterior da vítima. Então, por exemplo, não, eu só fiz isso porque ela desobedeceu um comando, porque eu mandei ela não sair com essa roupa, porque eu mandei ela não usar o batom vermelho, e aí, por isso eu fiz isso. Então, ele não se entende como errado, ele acha que aquela conduta dele é correta. E talvez ele reproduza, né, um comportamento que ele viu na casa dele em algum momento, né? Na verdade, isso é uma questão muito ligada à nossa cultura, né? E também é uma violência intrafamiliar. Às vezes, aquilo dali já foi reproduzido no seio da família dele, ele está realmente reproduzindo aquele comportamento de forma inconsciente, né? Então, por isso que é tão importante a desconstrução dessa cultura. A senhora já citou várias vezes a Lei Maria da Penha. Eu vou só ler aqui um pouquinho para quem não sabe. A Lei Maria da Penha tornou mais rigorosa a punição para agressões contra a mulher quando ocorridas no âmbito doméstico e familiar. A legislação entrou em vigor no dia 22 de setembro de 2006 e o primeiro caso de prisão com base nessas novas normas aconteceu aqui no Rio de Janeiro, né? O que mudou, pensando antes da lei entrar em vigor, até hoje, os dias de hoje? O que mudou no combate à violência doméstica? O que a gente avançou com relação a isso? Nossa, mudou muito, né? Antigamente, na verdade, se hoje a subnotificação já é alta, antigamente era mais alta ainda. Porque o que a vítima percebia? Né? Que o autor, ela ia para a delegacia, registrava uma ocorrência, né? E aquilo dali ia para o juizado, né? Para o GCRIM, que a gente chama, o juizado criminal. E lá, né, esse autor muitas das vezes pagava uma cesta básica no final, né? Ou seja, havia uma banalização daquela violência e nada acontecia com ele. Então, assim, com a Lei Maria da Penha, né, a gente trouxe a possibilidade da instauração do inquérito policial em todos os crimes, até nos crimes de menor potencial ofensivo, que antes não era, né, iam para o juizado, né? O autor não pode pagar mais cesta básica e ir embora, né? Isso não acontece mais, né? Isso é proibido pela lei. Não tem mais nenhum benefício que tem na Lei 9.099, que é a lei do juizado,
né, esse autor pode ser preso em flagrante a qualquer momento. E a medida protetiva, né, trouxe a vantagem hoje, né, a partir do descumprimento de medida protetiva do crime, né, que foi introduzido em 2018 na Lei Maria da Penha, o autor pode ser preso, inclusive, em flagrante. Outra ferramenta também, que é mais recente, é o formulário Frida, que virou lei ano passado aqui no Rio de Janeiro. Para quem não sabe, o formulário Frida é o seguinte: é um formulário de avaliação de risco em violência doméstica e familiar nos serviços públicos estaduais de atendimento à mulher. O Frida é um questionário de perguntas usado para avaliar o grau de risco e as condições físicas e emocionais da mulher vítima de violência. Mais uma ferramenta que a gente ganhou no combate a esse tipo de crime. Como é que funciona o Frida efetivamente, delegada? Olha, ele é muito importante, né? Porque ele vai embasar não só, né, o deferimento da medida protetiva de urgência, porque quando o juiz ele lê o termo de declaração da vítima, né, porque a medida protetiva é solicitada no ato do registro, então com o termo de declaração da vítima, com o que ela juntar naquele ato, né, mas tem ali o formulário agora. Então vai saber se ela sofreu violências anteriores, se o autor tem arma de fogo, né, qual foi as violências sofridas, né, quais foram as violências sofridas, né, e vai saber ali a intensidade, né, primeiro, qual a escalada da violência essa mulher se encontra, né, qual o risco que ela efetivamente está correndo naquele momento, né, e aí o juiz pode deferir a medida protetiva desde o afastamento do lar, que é a mais drástica, né, até as outras medidas, inclusive, de proibição de contato e aproximação, que essas são as mais recorrentes, né? Bom, eu queria passar rapidinho pra gente falar do crime de stalking, porque muita gente acha que o que acontece na internet não tem punição. E começa muito, às vezes, numa perseguição online, né? Uma pessoa que cria um perfil e fica te incomodando, te importunando, mandando mensagem, mandando fotos inconvenientes, e aí você bloqueia, ele cria outra, e aí vai, até que às vezes ele sai do ambiente virtual e começa a te perseguir na rua. Ele descobre onde você trabalha, ele descobre onde você mora, né, onde seus pais moram, e isso sai do ambiente virtual. Mas ainda que seja 100% virtual, hoje isso também já é crime, né? Sim. Sim, na verdade o crime de stalking foi um crime, na verdade foi crucial, né? Na verdade ele não foi criado pensando na violência doméstica e familiar, né? Na verdade o stalker, né, sempre existiu, né? Os Estados Unidos mostra bastante, né, casos ali famosos, né, do crime de stalking, mas no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, a gente percebeu que na violência doméstica e familiar, por exemplo, é muito comum, né? Porque o autor não aceita o fim do relacionamento e começa a perseguir aquela mulher, né? E é muito importante que a vítima procure ajuda o quanto antes, né? Porque a gente não sabe, essas perseguições, elas vão sendo intensificadas, e a mulher ela começa a ficar com medo de sair de casa, né, de ir pro trabalho, né, dos atos do dia a dia, do cotidiano dela, ela se sente privada, né, o que a lei até fala, né, que a vítima, que na verdade acaba cerceando a liberdade da vítima, não é ali um cárcere privado, né, mas esse cerceamento da liberdade é na esfera psicológica mesmo, que a vítima fica apavorada, né, ela fica em pânico, né, ela fica com medo, ela fala, meu Deus, eu vou sair de casa, ela começa a olhar para um lado para o outro, né, naquela tensão, né, sem saber se vai encontrar o autor e o que ele é capaz de fazer. Perfeito. Para a gente fechar, eu queria que a senhora reforçasse a importância da denúncia, onde ir, para onde ligar, porque é como a gente estava falando no início, muita gente tem vergonha de denunciar porque vai se expor, ou porque a família acaba tentando, melhor não, deixa disso e tudo mais, mas é necessário, né? Porque para preservar a sua vida, a sua integridade física, é importante fazer denúncia. Então, como? Pode ir direto na delegacia? Tem telefone? Como é que funciona? Na verdade, assim, a gente sempre fala, o crime está acontecendo, ligar o 190, né? É o mais importante, né? Porque o 190 vai, né, na verdade, ter aquele atendimento emergencial imediato para aquela mulher que está sofrendo a violência e evita um feminicídio, né? Então, quando você liga o 190, e aí não precisa ser só a vítima, tá? Pode ser um vizinho, né? Pode ser um familiar, pode ser qualquer pessoa, né, que está ouvindo ali, né, aquele pedido de socorro da vítima, né, que está percebendo que ali ela está sofrendo alguma violência naquele momento, pode ligar o 190. Né? O 190 vai levar as partes para a delegacia, né, e esse autor vai ser preso em flagrante. Então, é muito importante, né, numa situação flagrancial, né, quando o crime está ocorrendo, da vítima realmente ligar para o 190. A gente tem outros canais, né? A gente tem o 197 da Polícia Civil, né, que é um canal que a vítima pode pegar orientações, esclarecimentos, agendar dia e hora para a delegacia, né, para registro de ocorrência, né, que também é um canal importante, mas assim, nada supre,
né, a importância do registro presencial. Eu digo que, assim, às vezes eu chego na delegacia, atendo uma vítima, o fato de eu conversar com aquela mulher, né, naquele momento, eu falo assim, caramba, esse caso é grave, né? E às vezes eu peço... Exatamente. Né? Peço a prisão do autor naquele momento, porque às vezes ela já vem com uma testemunha, né, ela já está com as provas ali, né? Então eu posso de imediato pedir a prisão daquele autor. Né? Então, não raras vezes isso acontece, né? Busca apreensão da arma de fogo, por exemplo, quando o autor tem arma, né? Porque isso evita, né? Isso diminui o risco dessa mulher, né? Então, né? De feminicídio. Então, assim, o registro presencial, ele é muito importante, né? Então, assim, claro, né? Tem casos que a mulher realmente não pode, né? E aí, a gente tem esses outros canais, né? E a gente tem vários outros canais, mas aí eu acho que, por exemplo, 180, o Disque Denúncia, eu acho que é legal para quem quer fazer uma denúncia anônima, por exemplo, né? Um vizinho que não quer se identificar, liga, né? E traz ali elementos para que a gente possa ali ajudar essa mulher. Outro canal também importante que eu estava esquecendo de falar, mas que também é muito interessante para a mulher, é o Rede Mulher. É o aplicativo do Rede Mulher. Certo. O aplicativo Rede Mulher, ele tem ali 190, né, no aplicativo. Ele tem a possibilidade da vítima solicitar, né, protetivas direto no site do TJ, né, que é o Maria da Penha Virtual. Né? Tem o registro de ocorrência online da polícia, que eu, particularmente, hoje, ainda não considero a melhor opção, né, porque ela não consegue solicitar protetiva de imediato ainda, né, a polícia está já ali em tratativas para alterar esse registro, né, mas tem ali a possibilidade dela acionar, por exemplo, 190, tem toda a rede de proteção ali disponível para essa mulher, né, onde procurar, o que acessar, né, na região, na localidade dela. Então, é um aplicativo muito importante também, é muito interessante para a mulher ter ali no celular, né, à mão, para ela conseguir ali ter essas informações de imediato, de pronto, né? Perfeito. Muito obrigada pela presença da senhora aqui. Imagina. A Rádio Globo está à disposição sempre.